Esta aula é para você assistir depois da leitura do livro. Aqui, Rogério Fernandes dos Santos falará da trama, dos personagens e também da linguagem de Machado de Assis. Boa aula! Agora eu queria falar sobre os modos de leitura do Machado de Assis. Primeiro, como se deu a recepção de Helena, né? Na época em que ele foi publicado. Logo em 76, reunido em livro, ele foi um livro muito bem aceito pelo público especializado. Muitas resenhas elogiosas dizendo que o romance brasileiro finalmente tinha atingido uma espécie de maturidade, não é? Ou seja, um nível internacional. E alguns autores, sobretudo George Sand, que é uma autora muito popular na época, serviu como comparação a esse romance de Machado. Com o tempo, tornou-se um romance muito querido, inclusive, pelo público de livros românticos. Conseguiu uma segunda edição com Machado ainda em vida. Logo depois, adentrando o século XX, ela foi tomando um caminho muito inusitado, porque entre os romances de Machado, da primeira fase, ou do primeiro modo, né, melhor dizendo, de Machado, ele foi adaptado para a novela. Então, tornou-se, de certa forma, um sinônimo, né, de história popular. E isso é muito explicável, de certa forma, porque ele realmente tem elementos do melodrama, não é? Primeiro, o fato de que o romance se abre com a leitura de um testamento. Nesse testamento, o conselheiro Vale faz uma revelação para a família. E essa família é composta pela Úrsula, a tia e a irmã do velho conselheiro, e o Estácio, né? Um sujeito muito curioso, porque ele é uma espécie de protótipo desses personagens masculinos de Machado de Assis, que é o filho proprietário sem pai, não é? Que de alguma maneira tenta ocupar o espaço deixado pelo pai. Esse pai acabou de morrer, deixou um testamento, ele vai ser lido na presença dos familiares e de um amigo muito querido, o Dr. Camargo, não é? Um médico profissional liberal, mas não proprietário, que vive ali querendo, de alguma maneira, né, elevar a sua filha a condições melhores dentro daquele estrato social, ou seja, quer que a filha faça parte da elite, não tem muitos dotes para dar para a filha, então a expectativa desse sujeito é de que a filha se case. Pois bem, a revelação é chocante, como a gente pode imaginar, né? Nesse testamento, a revelação de que o conselheiro Vale deixou uma filha, Helena, não é? E essa filha deve ser recebida em casa, como se da família fosse. Ela tem direito a todos os benefícios, não só da fortuna do conselheiro, mas também ela deve ser introduzida na sociedade. Imaginem vocês o escândalo, então, numa sociedade conservadora, numa sociedade, numa família conservadora, numa família que tem os seus ruídos, não é? Viver à sombra desse testamento e receber essa pessoa aventureira em alguns momentos, né, no seio da família. Obviamente, isso é um elemento clássico das grandes telenovelas ou dos dramas, né, que se configuram como uma espécie de uma ficção das lágrimas, dos arroubos e tudo mais. Está dada a ação, está dada a tensão dentro dessa família. Logo depois, Helena vai sendo recebida com certa parcimônia. Primeiro, pela tia Úrsula, uma velha matrona, e não podemos aqui deixar de lembrar que, de certa forma, o paternalismo, o poder do patriarca, as relações muito abafadas, não é? E o jeito um pouco tímido de se posicionar e de se expandir pelo mundo, dado às mulheres, ou seja, as mulheres elas são cerceadas de seus direitos de ir e vir, inclusive. E a dona Úrsula é uma espécie de símbolo disso. Ela quer que esse mundo continue do jeito que é, ou seja, não quer que nenhum tipo de liberdade às mulheres ou àquela personagem Helena seja dado. Então ela tem que conquistar aos poucos, não é? E que tipo de aventura é essa que o irmão se meteu para que Helena fosse aceita no seio da família? Sabemos que é a história da orfanzinha que chega numa família, é colocada meio caindo de paraquedas e tem que ser aceita. É claro que aos poucos o Estácio vai se mostrar, primeiro com aquela expectativa de ser irmão, mas aos poucos aquele carinho de irmão vai se transformando em outra coisa. Esse cuidado vai ganhando tintas de uma paixão, e aí vocês já podem supor que é uma paixão proibida, porque são irmãos, e aí se dá a grande revelação, feita por mais um tripé da família, que é a religião. O padre Melchior, que é outro personagem que vive
em órbita, né, no seio dessa família abastada, ou seja, é mais um dado muito interessante dos subalternos que sobrevivem dentro desse universo mantido pela família Vale. Ele vai revelar para o Eustácio o seguinte: bom, olha, veja, você na verdade ama a sua irmã e você tem que abafar isso. Mais um elemento, portanto, do melodrama. É claro que isso vai causar no leitor, no primeiro momento, um certo susto. Vamos saber no decorrer do romance, eu espero que vocês já tenham lido, isso não vai ser uma surpresa para vocês, de que eles não são irmãos. Então são duas revelações colocadas no romance. A primeira, de que Helena é irmã de Estácio. A segunda é de que não é irmã na verdade. E aí é mais uma reviravolta dentro dessa trama cheia de reviravoltas. É uma espécie de característica muito forte do melodrama. Descobrimos então de que Helena não é filha legítima do conselheiro Vale. E de quem que é então? Notem que até aqui eu estou fazendo uma espécie de descrição do romance, só para situar esses personagens e como eles vão habitando em torno dessa unidade familiar. É importante situá-la dentro de um espaço geográfico do Rio de Janeiro. A chácara onde vive Helena, vivia o conselheiro Vale e vive a dona Úrsula, é uma chácara distante, não é? Em que há algumas casinhas, uma grande propriedade, e há toda uma espécie de séquito ou de elementos ali que orbitam essa região e que de alguma maneira dependem das boas graças dessa família, não é? Para sobreviver não só socialmente, mas economicamente. Está colocado aqui o universo do favor, não é? Dos constrangimentos sociais, do pundonor, ou seja, como Helena vai continuar existindo dentro desse seio familiar, dependendo do favor dessa família, não é? Ou seja, manter a amizade da família é muito importante para a própria manutenção da autonomia dessa personagem. Há um sistema de contradições reais e que dominam as relações sociais no romance, que é o paternalismo. Como você, órfão, que esconde um segredo terrível, que você não é filha de fato do conselheiro, mas está vivendo no seio daquela família como se fosse, não é? Depois de angariar a simpatia de todos. Ao mesmo tempo, ela tem que criar subterfúgios, né, maneiras de se deslizar, se deslocar naquela sociedade, e o subentendido vai estar sempre presente, né? Eu sou vítima do favor. E o Senhor, em dados momentos e sempre que necessário, vai exercer essa força de opressão, lembrando ao subalterno de que não passa de um subalterno. Este equilíbrio entre a pessoa que fica indignada com o modo como é tratada e a consciência de que ela realmente deve alguma coisa àquela família é uma espécie de tom do romance. Está sempre em suspenso essa questão. O Dr. Camargo, em algum momento, vai chantagear, como em todo bom melodrama, a Helena, dizendo que, olha, eu sei do seu segredo e em algum momento você pode ser revelada se você não fizer e não atender às minhas chantagens, ou seja, sair, não é, desse triângulo amoroso em que a própria Helena está colocada. Então, a questão do decoro é muito importante no romance, e a questão de que a qualquer momento este grande segredo vai ser revelado, e não só o segredo, vai ser revelado também como funcionam os mecanismos sociais para a jovem Helena e todos que vivem ali sem nenhum tipo de suporte, a não ser dos favores da família. Uma forma que o Machado muito espertamente utiliza para ressaltar essas relações e também comentar, como se fosse um romance autorreflexivo, o que está sendo proposto na leitura desse romance é o modo como ele vai associar a cada personagem um livro, um momento de leitura. Não é? Nós sabemos que o ato de ler, seja um ato coletivo ou na intimidade do seu quarto ou para si mesmo, é uma espécie de entretenimento muito importante para a sociedade letrada do século XIX, seja no Brasil, seja na Europa. Isso é um ponto de socialização muito importante. Para o Machado, isso vai para além. Ele também está, de certa forma, nesse romance, tentando estabelecer os diálogos com determinada literatura, né? Sobretudo a literatura do melodrama, mas também com a literatura brasileira e o modo como ela é lida por determinadas camadas sociais. Por exemplo, o Conselheiro Vale, se nós podemos fazer uma espécie de descrição muito pontual,
podemos dizer que ele é um sujeito, como o próprio romance diz, que transita entre as duas formas, as duas ideologias presentes, né? Ele tanto pode ser um liberal quanto pode ser um conservador, que são os dois partidos mais importantes do período. Ou seja, ele é um sujeito acostumado a transitar no poder e conciliar. Ao mesmo tempo, ele é um sujeito que sabe muito bem exercer o seu poder de patriarca, exercer o seu poder de bússola para essa sociedade. Não por acaso, o seu livro de cabeceira são as máximas do Marquês de Maricá, né? Uma importante pesquisadora de Machado de Assis, chamada Sônia Breiner, ela vai, de alguma maneira, revelar para nós leitores que essas máximas e reflexões é um livro muito próximo do livro de autoajuda, por assim dizer, aqui, né, que temos hoje. É um recorte de pensamentos, muitos deles platitudes, ou seja, repletos de lugar comum, repletos de recortes de sabedoria de segunda mão, não é? Sem nenhum tipo de profundidade, mas que tem, de alguma maneira, aquela pátina, não é, do sujeito leitor. Então, em sua biblioteca, logo num primeiro momento de reconhecimento, né, assim que ele morre, depois que ele morre, Helena está ali, em sua biblioteca, Helena vai identificar esse romance. Diz lá em algum momento, né, logo no comecinho, sobre a mesa, perto da janela, estava ainda o último livro que o conselheiro lera, talvez o último e o único, né? Eram as máximas do Marquês de Maricá. Helena pegou nele e beijou a página aberta. Uma lágrima brotou-lhe nos olhos, quente de todo o calor de uma alma apaixonada e sensível. Notem aqui os termos, não é? Muito fortes, muito hiperbólicos, da reação apaixonada. Pega esse livro, repleto de clichês, de histórias de um conhecimento já filtrado, não é? Que, de certa forma, vai passar adiante todo o conservadorismo inerente a esta figura e beija numa espécie de referência e reverência àquilo que o conselheiro revela. Então, podemos entender, não é, que está colocado ali as características, a subjetividade do personagem, ela está plasmada, colocada ali, representada pelas máximas do Marquês de Maricá. Se esta é um dos alicerces da ideologia patriarcal está colocada pelas máximas do Marquês, a Dona Úrsula, que também representa esse paternalismo, tem como hábito ler um romance chamado Sancler das Ilhas. Ali no comecinho do capítulo 3, diz o narrador: na seguinte manhã, Estácio levantou-se tarde e foi direito à sala de jantar, onde encontrou Dona Úrsula pachorrentamente sentada na poltrona de seu uso, ao pé de uma janela, a ler um tomo do Sancler das Ilhas, enternecida pela 100ª vez com as tristezas dos desterrados da Ilha da Barra. Muito bem. Sancler das Ilhas é um romance, uma espécie de enigma, né, que foi desvendado por uma pesquisadora chamada Marlise Meyer. É um enigma da literatura brasileira, porque Machado vai citar esse livro algumas vezes. Quincas Borba é um dos personagens que vai ler. Dona Úrsula também, ou seja, é uma espécie de leitura reiterada, não é? Que é uma espécie de consolo para as horas de ócio da Dona Úrsula. Como se trata de uma proprietária numa ordem escravocrata, ela tem muito tempo de ócio, né? Pouco trabalho, muita leitura. E é sempre repetido às vezes esse livro que representa uma espécie de evasão. Isso vai dizer muito sobre essa personagem, Dona Úrsula, que é muito apegada à repetição ou ao conservadorismo, não é? As coisas não podem mudar, as coisas não podem agir da maneira como estão agindo, né? Com uma velocidade muito grande. Dr. Camargo não tem necessariamente um livro para ler, para chamar de seu. Curioso isso também, porque os subalternos nunca têm um livro para chamar de seu, né? São livros sem título. No entanto, a consciência que o Dr. Camargo tem do modo como funciona aquela sociedade, de como você deve agir para obter um mínimo de autonomia social ou financeira, aproxima ele muito do Maquiavel, né? O personagem, e até um pouco o clichê do Maquiavel, porque ele vai usar aquela frieza, não é, para os seus planos mirabolantes, para acabar com a vida de Helena, de uma maneira muito esquemática até, né? Muito clichê, como se fosse uma paródia de um personagem que havia lido Maquiavel. Então ele vai subornar Helena,
Então ele vai fazer tudo para que a sua filha, né, se case com Estácio. Ele vai dar conselhos de como agir, né, politicamente. Ele quer que o Estácio entre para a política, porque afinal de contas ele precisa tomar um rumo na vida. E vai agindo como uma espécie de vilão de opereta que lê Maquiavel. O padre Melchior é um outro caso interessante, porque ele também não tem um livro para chamar de seu, afinal um subalterno, né? Apesar de dominar ali as regras da igreja e fazer uso delas para, enfim, de alguma maneira interagir e ter algum tipo de influência. Ele lê algum tertuliano, né? Aquela coisa indefinida, algum Santo Agostinho e personagens dessa equivalência. Veja que nunca é algo determinado. Quando você vai elencando esses vários autores, não é? Você acaba anulando eles, de certa forma, né? Porque você nunca é específico. Parece que eles se colocam dentro de uma espécie de patamar. Então é esse mundo de leitura, já vou falar das leituras de Helena, que me parece que se trata da melhor leitora do romance. Ela não só lê romances de uma maneira muito inteligente, não é? Ela sabe do que os romances, a carga simbólica que existem nos livros, a carga simbólica que existe na literatura, e ela vai agir para que essa carga, né, faça algum tipo de efeito psicológico no nosso jovem Estácio. Em dado momento, ela está precisando sair e não sabe como entrar com esse assunto, com o Estácio, né? E puxa o assunto da literatura. Ela vai falar de Manon Lescaut, e vai falar de Paulo e Virgínia. É interessante pelo seguinte, são dois romances que fizeram muito sucesso e ainda fazem, de certa forma, para os estudiosos do romantismo, do romance francês, o modo como o romance do século XVIII se desenvolveu, e eles representam a figuração da mulher, né? Manon Lescaut é uma espécie de figuração da mulher fatal, né? A mulher que, de alguma maneira, é perigosa. Ela é pela sensualidade que exala e pela inteligência e pelo fato de não ter escrúpulos para atingir aquilo que ela quer, né? Ela é o motivo da desgraça do jovem Des Grieux é o personagem de Manon Lescaut, que é um sujeito que se apaixona por essa mulher, uma cortesã, e, enfim, encontra o fundo do poço, porque todos os seus desejos precisam ser atendidos, né? E ele foi capaz de tudo, né, para conseguir o amor de Manon Lescaut. Acontece que Manon Lescaut circula por um mundo como uma espécie de filme fatal, como uma espécie de poder da destruição. Ela destrói a todos que chegam perto dela, porque ela tem essa sensualidade exacerbada, ela tem essa impulsividade, não só pelos desejos da carne, mas também pelo dinheiro, pelo poder. É um tipo de romance, então, que não é para moças. As mocinhas não podem ler esse romance, né? Há exemplos muito ruins. E é esse primeiro romance que ela encontra ali na biblioteca do Estácio e tira da estante, apresentando para o Estácio essa possibilidade do que ela pode ser. Helena pode ser, sim, uma mulher fatal. Afinal de contas, ela quis ler aquele livro. Imediatamente o Estácio já fala, mas esse livro... Ela, não, veja, não li esse livro. Eu fiquei até um pouco assustada, mas veja, imediatamente eu deixei o livro de lado e peguei Paulo e Virgília. Aí ele já fica mais tranquilo, não muito bem. Trata-se de uma moça comportada, recatada, não é? Paulo e Virgília é um romance também do século XVIII, romântico, no sentido de que ele é russoniano. Trata da história de dois irmãos que se apaixonam numa ilha idílica, não é? Sem nenhum tipo de pecado, a inocência impera naqueles dois. Finalmente é um romance para moças. Então, ao transitar, Helena transitar entre esses dois livros, ela projeta uma imagem para o Estácio do tipo de mulher que ela pode vir a ser. E, ao mesmo tempo, ela angaria esse tipo de sensualidade e esse tipo de complexidade que não existe, por exemplo, no Estácio, que é o menino da matemática. Então, resumidamente, me parece que é essa ciranda de livros, né, que, de certa forma, orientam a dinâmica do livro. O Estácio... Eu acho que um momento em que isso está muito claro e o poder e o desejo dele de organizar aquele mundo está presente numa cena em que ele está organizando a biblioteca, mais uma vez a metáfora dos livros, e a Helena está auxiliando.
há uma espécie de analogia com a ideia de Penélope, não é? Eu acho que isso é uma ótima metáfora pelo desejo do Estácio querer controlar tudo a todo momento e dispor a vida dos seus subalternos e das pessoas que estão ali na chácara, como ele dispõe dos livros. Ao mesmo tempo, é um simbolismo muito forte o fato de que Helena vai, né, tentando reagrupar aqueles livros de acordo com a sua vontade, sem fazer com que o Estácio se sentisse um pouco ameaçado por isso. Então é aquele espaço, essa borboleta, essa formiguinha que está ali reorganizando os livros à medida em que, mesmo a revelia do Estácio, e o Estácio tendo aquela noção de que ele estava sob controle de tudo. Mas sabemos que Helena não só é uma ótima leitura de romances, mas uma excelente leitura das assimetrias sociais que imperam nessa relação. O final de Helena talvez seja o mais trágico de todos, como todo um bom melodrama. No melodrama, as emoções elas vão a uma temperatura muito elevada e ao final acontece uma espécie de descarga emocional que concilia todos os dramas, todas as questões colocadas ao longo da ação. Acontece uma chuva, Helena fica totalmente envergonhada por ter sido revelado que ela não era, filha do conselheiro Vale, estava ali de alguma forma de favor. Este constrangimento social forte, terrível, faz com que ela se sinta acuada. A natureza vai agir de certa forma, ela vai ser vítima de uma grande chuva, vai ficar doente, não é? E aí acontece aquele final muito típico do melodrama em que a personagem cede e morre. Não morre, né, oficialmente, ali na pátina do livro, né, na flor da água dessa narrativa, ela morreu por conta desse grande azar de ser vítima da natureza, estar despreparada, não é? Mas, ao mesmo tempo, a grande morte foi a morte moral. Qual outro destino de Helena, se não ficar sob orientação eterna, né, do seu irmão, dessa sociedade paternalista, tendo a todo momento que mediar o seu brilho com a mediocridade do Estácio. Então não há outro modo senão morrer, uma dor moral, uma morte moral, uma dor terrível, né, que assola. É engraçado que no final o Estácio vai chorar e fazer todo o jogo de cena necessário para o melodrama. Sozinho com o Estácio, o capelão, Padre Melchior, contemplou longo tempo. Depois, alçou os olhos ao retrato do conselheiro, sorriu melancolicamente, voltou-se para o moço, ergueu-o, abraçou com ternura. "Ânimo, meu filho", disse ele. "Perdi tudo, Padre Mestre", gemeu Estácio. Então está ali o corpo inerte da Helena. O conselheiro Vale, mesmo depois de morto, há, de certa forma, gerenciar toda essa relação. O padre ali, ou seja, os constrangimentos, a dor moral, o assédio terrível, de fato são os responsáveis pela morte da jovem. Na casa, ao mesmo tempo em que isso tudo acontece, na casa do Dr. Camargo, a noiva de Estácio, consternada com a morte de Helena e aturdida com a lúgubre cerimônia, recolhia-se tristemente ao quarto de dormir e recebia à porta o beijo do pai, que é o Dr. Camargo. Então, finalmente, os grandes planos desse vilão foram concretizados com a morte de Helena. E assim que acaba esse livro extraordinário de Machado de Assis, que pode ser muito bem lido, como um romance de ação, como uma espécie de retrato dos usos e costumes da sociedade brasileira burguesa muito entre aspas, carioca no século XIX, e também como um estudo apurado, do modo melodrama com o paternalismo, essa espécie de mistura muito própria de Machado de Assis. E, de fato, talvez seja o romance mais bem acabado, me perdoem aqueles que adoram Iá Garcia, do período. Em 72, 73, na verdade, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, ele escreveu um texto em que dizia que tudo é motivo de poesia, instinto de nacionalidade. E, de fato, se tudo é motivo de poesia, talvez a cor local tão almejada pelos críticos da época esteja nessa relação muito complexa, muito dolorida de Helena e seu silenciamento. É isso. Muito obrigado.